Olá, eu sou Suzana Stiley e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de A Sangue Frio, de Truman Capote. Este livro vai relatar a história horrível que aconteceu com a família Clutter, onde, vivendo num lugar extremamente tranquilo no interior dos Estados Unidos, no Kansas, muito pacato, viviam aproximadamente 300 famílias naquela região, e criminalidade não existia simplesmente. Até a fatídica noite em que aconteceu o assassinato de toda a família dos Clutter. Truman Capote, quando ficou sabendo dessa história através de uma notinha de jornal, sabe assim, quando a pessoa se sente diante de algo grande, realmente grande, e ele fez questão de ir até esse local e pegar as devidas informações para escrever a respeito. Nesse momento, ele estava inaugurando, então, o que se chama de jornalismo literário. Então, um novo gênero, né, de escrita que, na verdade, ele mesmo diz que ele se inspirou já num livro que ele havia lido de uma jornalista que havia assistido, acompanhado as gravações de um filme em Hollywood, e ela foi relatando de forma assim literária mesmo, né? Aqui neste livro vem essas referências, né, de que ele tenha inaugurado esse gênero, mas se vê assim vestígios aqui e ali de que isso já acontecia. Ele simplesmente consolidou o gênero, né? Tornou-se um best-seller imediatamente. Truman Capote começou a investigar essa história lá em 1959, no finalzinho, né, de 1959, que é onde acontece esse crime, e ele fica até o desenrolar de toda a história. Só então ele finaliza esse livro, porque ele precisava, segundo ele, dar início e finalizar realmente, né? Até se saber a respeito dos culpados, as razões que tiveram e sua execução, enfim. Tudo que eu vier a falar aqui a respeito deste livro não vai ter em momento algum spoiler, simplesmente porque o livro ele já te traz essa proposta. Já vem na capa, na quarta capa, já vem explicando isso. Acho que esse livro não tem quem já não tenha sabido dessa história, né? Não tenha assistido um filme, porque, é claro, foi levado para o cinema essa história mais tarde. Então, Truman Capote não era assim alguém desconhecido. Ele já havia feito muitas publicações de contos e já tinha feito também a publicação de Bonequinha de Luxo, como é a tradução aqui no Brasil, e já tinha sido um sucesso. Mas o que elevou ele a uma categoria incomparável de autor foi, sem sombra de dúvidas, A Sangue Frio. Como mais ou menos já relatei, vai se tratar de um episódio terrível que aconteceu em novembro de 1959, em que uma família muito querida ali na região, muito benquista, pacata. Na verdade, ali era uma comunidade de pessoas assim que tinham uma vida muito tranquila. Não se via crimes naquela região. Essa família Clutter era muito ligada à igreja, eles tinham o hábito, né, dos domingos na igreja. O Sr. Clutter, era um líder religioso ali. Assim, toda a comunidade, quando é investigado esse caso e a comunidade fala deles, é com muito carinho que eles falam. Muito fácil de perceber assim a dor, né, em cada um deles, porque ninguém acredita que aquilo tenha de fato acontecido, né? Primeiro pela barbárie, era tudo muito sem pé nem cabeça. O que intrigava a todos era o que fez com que essa família fosse brutalmente assassinada. Não se tinha marcas de reação, sabe? De briga corporal, nada. Se vê que foi tudo muito pacífico da parte dessa família, a reação, né, a esses invasores. Não era justificável o que ocorreu na verdade, né? Começaram a levantar as hipóteses de que foi um crime encomendado, talvez, ou que quem fez aquilo conhecia muito bem a família, os hábitos dela. Enfim, a suspeita acabou recaindo sobre os mais próximos, no caso, o namorado da filha do Sr. Clutter, porque essa família era constituída pelo Sr. e a Sra. Clutter,
E os dois filhos adolescentes, ela 16 anos e ele com 15 anos. Essa moça de 16 anos já tinha assim um namorinho de alguns anos, de 2 ou 3 anos, com um garoto muito gente boa ali da região, né? Um rapaz que tinha seu trabalho, um rapaz responsável. E as investigações começaram a apontar sobre ele. Porém, ele tinha um jeito muito tranquilo de falar. Embora ele estivesse ainda em estado de choque, né? Porque, como toda a cidade ficou em estado de choque, ele mais ainda, ele fez o possível para ajudar nas investigações da polícia, né? E ele não se contradizia, tudo que ele relatava era com muita espontaneidade, então logo se descartou essa possibilidade que ele tivesse algo com esse crime. Também não se sabia de nenhum desafeto ali dos Clutter, mas teve um momento que alguém levantou aí uma possibilidade de alguma intriga no passado, um ex-funcionário, alguma coisa, ou alguém que fez algum acordo comercial com esse Sr. Clutter e parece que saiu insatisfeito, mas se investigou isso também, nada levava a lugar algum, na verdade. Tudo que a polícia tinha para usar no primeiro momento ali das investigações eram algumas marcas, então, que ficaram dos calçados ali, né? E sobras de cordas que foram amarrados a esses corpos, né? Mas chamava atenção o detalhe, assim, como esses corpos foram encontrados. Todos eles foram executados com o tiro na cabeça. Por exemplo, a moça tinha o corpo coberto, assim, sabe, foi puxado cobertura até o pescoço, como se para protegê-la do frio, alguma coisa assim. O irmão dela foi encontrado com as almofadas assim sob a cabeça, dando a entender que estava se tentando acomodar melhor aquela pessoa ou já aquele corpo, não dá para saber. Se percebia algum cuidado assim nesses corpos, né? Não houve violência sexual contra as mulheres, nada disso. Enfim, era tudo muito intrigante, muito violento e muito intrigante. A comunidade ali, eles ficaram fora de órbita, estavam extremamente assustados com aquilo e passaram a deixar a cidade. Muitas pessoas foram embora daquela cidade, não conseguiam mais dormir à noite, até no primeiro momento, assim, as casas ficavam com as luzes acesas até altas horas, ninguém conseguia dormir, ninguém se acalmava, né? Principalmente porque não se sabia quem era, então os assassinos poderiam estar por ali ainda, né? Aí acontece uma ponta solta. A polícia acaba conseguindo uma testemunha que vai relatar alguma coisa que vai ajudar muito na investigação. Até essa parte eu não vou entrar aí com vocês, porque é bacana que quando você for ler esse livro, vai ser bacana você ir descobrindo isso por si só. Mas a partir desta testemunha, então, começa a ir se desvendando, sabe? As coisas vão clareando e, por fim, se chega nesses dois assassinos, que são o Perry e o Dick, dois criminosos simplesmente. Esse Dick ele tem uma personalidade assim, sabe aquele bandoleiro, o cara que adora fazer coisas erradas, assim, parece que ele tem um prazer, né? Ele se distrai com coisas erradas. Parece que ele se vangloria, né, das coisas erradas que faz. E o Dick, ele teve a sua família, pai, mãe, irmãos, uma família aparentemente saudável, não se viu nada de errado com essa família, é descrito muito deles aqui. Mas, assim, se viu até o pai e a mãe bastante cuidadosos com ele. E ele, um filho que tinha muito amor a esses pais, mas tinha um grande desprezo por todo o resto da humanidade. E o Perry é um sujeito, assim, com 1,56 m de altura. Ele tem uma mistura indígena, até uma aparência um pouco infantil, mas um cara de uma perversidade muito grande. Ele foi criado de um jeito muito desumano, sabe? Sofreu coisas horríveis assim na infância e até você consegue compreender por que a cabeça dele não bate dentro dos quadradinhos normais, sabe? Ele é muito fora da caixa. Ele tem momentos assim que está perfeitamente normal, de repente dá um estado de 5 minutos nele que se transforma em outra coisa. É como se ele perdesse o controle dele mesmo, né? E você fica até com pena, né, dele depois. Você vai descobrindo assim momentos dele
E não tem como você não ficar condoído com aquilo também, sabe? Porque Truman Capote, ele acaba tendo um envolvimento muito grande com esses dois, porque durante o tempo que eles ficaram aprisionados, condenados à pena de morte, Truman Capote passou a interrogá-los constantemente. Ele ficava visitando eles na penitenciária e eles se tornaram amigos. Eles tiveram assim bastante envolvimento emocional, né? E passou a ser o grande amigo, na verdade, deles, porque a própria família não os visitava, né? O Dick ainda recebia a visita de alguém assim da família, mas o Perry nunca alguém apareceu lá. E nisso que Truman Capote vai acompanhando a história deles ali na prisão e vai nos fornecendo os detalhes sobre a história, ele humaniza tanto esses dois que você passa a ter uma visão diferente deles, né? De monstros, você acaba vendo eles seres humanos completamente destruídos emocionalmente, né? E você acaba sofrendo por eles, assim. Né? Que fique bem claro que em nenhum momento vai parecer nada de justificável, porque nada justificaria isso, nada, né? Mas você consegue compreender, é como se vivessem em estados de loucura, né? Essas duas pessoas. Durante esse tempo que eles vão ficando na prisão, que acaba dando quase 6 anos, muita coisa é esclarecida sobre eles, né? É como se o livro te levasse de um momento onde fala das vítimas, né? E passa simplesmente a trazer a história desses dois assassinos. Enfim, você fica sensibilizado com tudo isso que vai apresentando a respeito deles, né? Esse crime acontece no Kansas, então nesse estado eles têm a pena de morte, né? Não sei como é hoje, mas naquele momento era isso. Então um assassino, um criminoso assim que era condenado à morte, ele tinha pouquíssimos meses, né, até dar-se a sua execução. Mas ali eles começaram, um desses assassinos, durante a prisão, acabou se interessando por livros de direito e começou a devorar assim, tudo que tinha a respeito. E ele começou a ver que eles não tiveram um julgamento justo, porque, claro, todo mundo já estava com a cabeça muito feita, né, com relação à culpa deles. Mas aí aquela coisa, né, os furos que existem na justiça, ele acabou vendo uma brecha aqui, uma brecha ali, ele ia escrevendo para várias entidades, como que para nós aqui, o que seria a nossa OAB, ele escrevia lá nos Estados Unidos, né, para essas instituições, entidades, enfim, que teriam como fazer algo por eles, né? E até que finalmente alguém dava uma atenção, ia lá e tentava rever o caso, e aí ia se estendendo o prazo, era adiado mais uma vez a execução, e aí foram transcorrendo longos anos, né? E a grande magia que acontece aqui, um crime relatado assim com aquela perspicácia do jornalismo, né? Que Truman Capote ele tinha essa coisa com a escrita jornalística, ele fazia esse tipo de trabalho, mas aqui ele juntou a arte literária, né? Essa arte do bem escrever, né? Da escolha das palavras, do modo como ele apresenta uma história e faz o leitor assim ficar insaciável, quer saber logo o que está acontecendo, o porquê de tudo aquilo. Não tem como você não sair diferente, assim, é o tipo de leitura que vai trazer à tona essa questão assim da pena de morte, do respeito com a vida, e não importa se essa vida é da vítima ou do criminoso, sabe? Isso aí vai ser bem, não claramente debatido, mas em tudo está isso, sabe? Nas entrelinhas, porque quando você começa a ver eles como seres humanos, você também se pergunta, poxa vida, né? Será que, sei lá, porque não é matando alguém que a outra, as pessoas que morreram, né, vão voltar a viver. E é claro que eu estou falando isso de um modo assim bem distante de uma realidade. Eu não saberia falar, né, diante de alguém que viveu isso realmente, né? Mas eu estou dando as minhas impressões como uma leitora e mostrando o quanto Truman Capote consegue mexer com as emoções da gente, apresentando as duas faces, né, de uma mesma moeda. Então,
A família Clutter era completamente inocente, não teve uma razão sequer para esse crime. Mas quando você vê a história completamente assim desumana, né, desses dois homens, de um deles em especial, o Perry, porque o Dick, ele era aquele cara, parece um malandro por gostar de ser malandro, sabe? Me parece muito disso. Mas como, se você for estudar esses casos assim dentro da mente humana, né, você vê que mesmo por mais que goste de ser malandro, é claro que tem algum desvio muito grande, né, para a pessoa fazer coisas assim terríveis com outro ser humano. Até eu gostaria de te mostrar aqui, ó, na quarta capa, tá mostrando, né, o rosto dos assassinos e das vítimas. Aqui eles ainda crianças, mas esses jovens aqui, como eu já falei, estavam com 15 e 16 anos. Mas olha, resumindo, esse livro aqui é uma coisa assim de fazer farelinho com o seu coração. Então, fica aqui a minha forte recomendação de leitura e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!